648 mulheres mortas de janeiro a junho de 2020 no Brasil. 101 delas perderam suas vidas somente aqui na capital paulista. É o maior número de feminicídios desde 2016. Desde março de 2015, o feminicídio é tipificado como crime hediondo, mas ano após ano, os casos só crescem. Durante a pandemia, foram registradas 24 mil denúncias de violência doméstica na maior metrópole do país. A Lei Maria da Penha, que criminaliza a violência contra a mulher, completou 14 anos em agosto de 2020. Mas a crueldade parece fazer vistas grossas. O Assembleia Repórter de hoje vai falar sobre a violência contra as mulheres. E mais, vamos mostrar o que o Parlamento Paulista tem feito ao longo da sua história para proteger as vítimas. Você sabia que São Paulo tem várias leis que protegem as mulheres vítimas de agressão? Um trabalho firme de anos e anos do Legislativo Paulista. Os parlamentares elaboraram, discutiram e aprovaram leis para defender as vítimas dos agressores. 2020 é surpreendido pela pandemia do novo coronavírus. O mundo se protege, se fecha em casa. Famílias inteiras trancadas, mulheres confinadas, presas fáceis de seus agressores. Volta aqui que eu tô falando com você. Aqui no país, o quadro da violência contra a mulher aparece no levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Somente no primeiro semestre do ano passado, 648 mulheres foram assassinadas no Brasil. Por favor, eu preciso de ajuda. Ele mora perto do bebê. Eu tô toda machucada. O relatório do Fórum Brasileiro aponta que o isolamento social imposto pela quarentena impediu as vítimas de buscarem socorro. As chamadas por violência doméstica, ao número 190, subiram 3,8% nos 6 primeiros meses de 2020. Mas houve queda no registro nas delegacias, com exceção dos homicídios. Aqui em São Paulo, a Prefeitura atendeu mais de 24 mil mulheres vítimas de violência doméstica em 2020, um balanço da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Entre janeiro e julho do ano passado, foram registrados 101 casos de feminicídio na capital paulista. Com o aumento do número de casos de violência contra a mulher durante a quarentena, propostas voltadas para acabar com esse tipo de agressão retomaram a atenção dos deputados aqui na Assembleia Legislativa, que já tem trabalhado ao longo das últimas décadas ativamente em defesa das mulheres. Nos anos 90, os deputados estaduais aprovaram uma lei que determinou a publicação trimestral pela Secretaria de Segurança Pública de estatísticas referentes a diversos tipos de delitos cometidos contra as mulheres em todo o estado. Entre eles, as notificações relacionadas ao crime de estupro. A iniciativa possibilitou desde então a criação de políticas públicas voltadas ao fim dessa agressão, que deixa marcas físicas, emocionais e psicológicas nas vítimas. Não só o legislativo, mas todos os poderes têm que agir contra a violência, não só contra a mulher, mas contra todo tipo de violência. É importante a campanha da violência contra a mulher porque em pleno século XXI, ano de 2021, ainda tem uns idiotas, uns absurdos de situações em que nós vemos mulheres sendo agredidas, muitas vezes pelos próprios maridos, pelos pais, pelas pessoas que ela tem convivência. Então é um costume que não pode perdurar, é uma situação que tem que ser extirpada totalmente da sociedade, não só da sociedade brasileira, mas da sociedade mundial. As mulheres vítimas de estupro que resultaram em gravidez passaram a ser informadas durante o registro da ocorrência sobre a possibilidade de interromper a gestação. Um serviço disponibilizado nas delegacias de polícia e de defesa da mulher e que passou a ser obrigatório depois da aprovação da Lei 10.291 de 1999.
Nós temos uma lei no final de 2019 que fala que todo hospital, todo centro de saúde, seja público ou privado, ele tem que denunciar, ele tem que informar, na verdade, a polícia, todos os casos que eles imaginam e desconfiam que seja de violência contra a mulher. Então, eles têm que informar isso, é obrigatório que esses hospitais, sejam públicos ou particulares, que informem a polícia. Especificamente com as mulheres vítimas de estupro, houve uma portaria do Ministério da Saúde do ano passado, em que determinava que as mulheres que foram vítimas de estupro e estavam grávidas e iam até o serviço de saúde para que fosse feito o aborto legal, elas deveriam ter boletim de ocorrência. Só que a lei não pede isso, o Código Penal ele não fala que precisa de boletim de ocorrência. Então, houve toda uma celeuma em cima dessa portaria, essa portaria foi de alguma forma modificada durante o ano passado, justamente porque nós não podemos exigir da mulher que ela faça um BO para que ela faça o aborto legal. O aborto legal ele tem que acontecer e depois, por ser uma ação penal pública incondicionada, a polícia é informada, porque a lei também determina isso, e aí nós investigamos. Mas nós não podemos impedir essa vítima de que ela faça, que ela tenha acesso a esse aborto legal. Porque a gente sabe também que o aborto legal tem um período para ser praticado, né? E aí, se você exige da mulher algumas atitudes, pode ser que passe e aí ela tenha que continuar com a gravidez. Em 2001, os parlamentares se mostraram favoráveis em obrigar as delegacias a informarem também sobre o direito de tratamento preventivo contra a contaminação pelo vírus HIV. Aqui no estado de São Paulo, nós temos, especificamente na cidade de São Paulo, nós temos o programa Bem Me Quer. O programa Bem Me Quer, ele fica sediado no Hospital Pérola Byton e ele basicamente consiste, num mesmo lugar, ter todos os serviços necessários de proteção das vítimas de violência sexual. Então, essa mulher pode ir, né, vamos imaginar, ela vai até a delegacia de polícia, registra o estupro, lá na delegacia é registrado, e aí uma viatura descaracterizada leva essa mulher até o Hospital Pérola Byton e lá ela passa pelo exame sexológico necessário, ela já toma todas as medicações necessárias para que ela não tenha ou não contraia alguma doença sexualmente transmissível. Ela também passa, se for necessário, tomar medicação de pílula do dia seguinte, por exemplo, e também ela vai ter um atendimento psicológico e de assistência social para acompanhá-la nesse processo de minimizar o trauma que ela sofreu. Então, acho que é importante a gente falar que o programa ele está sediado aqui em São Paulo, ele atende também a Grande São Paulo e nas grandes cidades do interior também tem programas semelhantes a esse, justamente para a mulher não ser revitimizada. Então, imagina, ela vai na delegacia, faz o BO, aí ela vai no ML fazer o exame, aí ela vai no hospital tomar as medicações, aí ela vai no CAPES para receber o atendimento psicossocial. Para que ela não seja revitimizada e tenha que ir em todos esses lugares falar novamente e relembrar o que aconteceu com ela, concentrou-se num mesmo lugar esse serviço, principalmente médico-social, e na delegacia de polícia para registrar, para ser investigado o crime. Além disso, as mulheres que sofreram algum tipo de agressão no estado de São Paulo passaram a contar com um atendimento especial e preferencial nos serviços de saúde da rede pública e privada conveniada ao Sistema Único de Saúde. Nenhuma pessoa pode sofrer nenhum tipo de violência, principalmente as nossas mulheres, que são aquelas que nos dão a vida, aquelas que trabalham pela sociedade, enfim, são pessoas que trabalham o máximo possível pelo bem do povo em geral, da sociedade em geral. Então, qualquer tipo de violência contra a mulher é totalmente inadmissível. Em 2008, a Lei nº 12.906 regulamentou a vigilância eletrônica. A proposta surgiu para fiscalizar o cumprimento de decisões judiciais envolvendo crimes como homicídio e estupro. Um direito garantido pela Lei 13.813 de 2009, que assegura ainda a possibilidade das vítimas realizarem exames médicos periciais com profissionais do Instituto Médico Legal diretamente na unidade de saúde onde elas estejam. É garantida também assistência psicológica, social e jurídica para acompanhar a vítima durante o processo de recuperação e de responsabilização dos agressores. A cidade de São Paulo tem 15 unidades do CDCM, Centro de Defesa e de Convivência da Mulher da Prefeitura de São Paulo.
Este aqui, no bairro da Casa Verde, zona norte da capital paulista, oferece atendimento, orientação e acolhimento para mulheres vítimas de violência. A mulher chega até a nossa unidade, ela passa por uma triagem com assistente social, onde vai fazer uma escuta e vai encaminhar ela ou encaminha para alguns serviços da rede ou aqui interno mesmo. Então eu quero uma orientação jurídica. A gente encaminha para o advogado, onde faz uma escuta, ele dá todas as orientações, mas ele não acompanha os processos. Essa parte a gente já encaminha para a Defensoria Pública. E o atendimento psicológico é um atendimento psicossocial, onde a mulher passa em atendimento há aproximadamente 3 meses. É um atendimento individual. E aí faz toda uma escuta com a mulher, vê quais são a situação dela hoje, como ela se encontra, e tem todo um trabalho de fortalecimento. O local é tranquilo e harmonioso, bem diferente da realidade das mulheres atendidas aqui. Nem sempre a mulher vítima de violência se reconhece nesta situação. Ela sofre muito tempo, então muitas vezes esse agressor diminui essa mulher não tem mais autoestima, ela não consegue se arrumar um emprego, aí ele sempre fala que ela não é capaz. Então esse trabalho de fortalecimento a gente faz dentro dos CDCMs e a gente vê o quanto é importante, por exemplo, a participação delas nas atividades, nas oficinas, porque ela sai com uma peça pronta, ela leva para casa, muitas vezes elas falam, nossa, eu sou capaz de fazer uma peça, uma bolsa, uma carteira. Então isso faz toda a diferença na vida delas. Não julgar, porque cada mulher tem o seu tempo, às vezes a mulher passa 10 anos e ela não se vê numa situação de violência doméstica. Então o julgamento é muito ruim para ela. Depois do primeiro atendimento, as vítimas são acolhidas e acompanhadas por no mínimo 3 meses. Quando a gente fala de mulheres procurando um abrigo, ela não se enquadra dentro de um abrigo sigiloso, que nós temos o abrigo sigiloso, mas é para alguns casos. São casos que as mulheres estão sendo ameaçadas, estão sendo procuradas por esses agressores. A gente está falando de uma procura porque ela não quer mais ficar dentro daquela casa, não aguenta mais aquele convívio familiar e ela quer um lugar para ela possa ficar em segurança e tranquila. Nesse período de pandemia, o serviço por aqui mudou um pouco. As rodas de conversa já não acontecem mais. As oficinas de costura, artesanato, geração de renda também estão paralisadas para evitar a aglomeração. Durante o período de isolamento social, o número de atendimentos por aqui de forma presencial aumentou. Passou de 100 em média por mês para 130. Nossa equipe de reportagem só foi autorizada a gravar na parte externa, onde não acontecem atendimentos nesse período. Mas dentro da casa, muitas mulheres passam por atendimento jurídico, psicológico e social. Muitas vezes, por exemplo, começa até com cuidado, né? Então assim, essa roupa não você vai com essa roupa não tá legal, né? Tá muito curta. Aí ela vê como uma questão de ciúmes, né? De um cuidado, que ele está preocupado com ela, com a exposição, todas essas coisas. E na verdade não, né? É uma forma que ele tem de controlar toda essa situação. Então, muitas vezes, essa mulher, ela começa com essas pequenas atitudes e aí depois começa, por exemplo, você não consegue fazer nada, no começo você sabia cozinhar bem, agora sua comida está horrível, e sempre diminuindo essa mulher cada vez mais, né? Você não consegue cuidar das crianças, então toda essa responsabilidade dos filhos, da casa, fica sobre ela, né? O tempo todo. E essa mulher começa a acreditar realmente que ela não é capaz. Os 15 CDCMs na cidade de São Paulo possuem 1.610 vagas para mulheres com mais de 18 anos. Funcionam de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Quem precisar de atendimento pode procurar uma delegacia da mulher,
ligar no número 180 e ir a uma unidade do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo tem também 5 centros de acolhida sigilosa para vítimas e seus filhos que correm risco de morte. Muitas vezes onde ela mora é a casa onde é dos familiares do agressor, onde dificulta realmente essa mulher sair, né? E ela não tem para onde ir. Muitas vezes familiares já ajudaram várias vezes e não querem mais se intrometer, ou elas também não querem pedir uma ajuda, né? Então fica muito difícil essa questão aí financeira. É lógico que também tem aquela mulher que ela não se vê realmente, e quando ela começa a frequentar o CDCM, ela começa a perceber, né, que são várias violências que ela vem sofrendo há anos. Né? Então isso também é muito importante para ela poder saber, olha, até aqui não é legal, isso é violência, eu não quero, mas a decisão sempre vai ser dela, né? A escolha. Mas como romper com esse ciclo de violência? Evitar que os casos aconteçam? É muito importante estar falando isso com os adolescentes, né? E pontuando toda essa questão. Então, esse trabalho desenvolvido em escolas, falar sobre questão de violência, falar sobre machismo, isso é super importante, porque essas crianças já vêm de casa vendo os avós fazendo isso, os pais, então discutir isso é uma questão de prevenção, né? De volta ao Parlamento Paulista, em 2020, os deputados aprovaram a criação da Patrulha Maria da Penha. A Lei 17.260, que institui o programa, prevê a realização de ações integradas para ajudar no acompanhamento e na execução de medidas protetivas para mulheres que sofreram agressão em ambiente doméstico. Uma proposta do deputado Tenente Nascimento, do PSL. O projeto Patrulha Maria da Penha, ele vem de encontro à necessidade em que nós estamos vendo a crescente aumento de violência contra a mulher. E contra a violência contra idosos e crianças também, mas especificamente contra a mulher. Por quê? A grande dificuldade hoje é que muitas mulheres, ou seja, a maioria, não fazem a denúncia. Elas vão até a delegacia, chega lá, ela fica sem jeito. Temos a Delegacia da Mulher fazendo um excelente trabalho, mas aí nós detectamos que para que ela se sinta segura, para que ela tenha segurança de fazer a denúncia, que após a denúncia ela vai se sentir amparada, precisa de uma equipe de multiprofissionais que possam dar o acompanhamento após a denúncia, após esse atendimento ou após ela ter a medida protetiva. Então nós criamos, né? Eu fui à ministra Damares e temos aqui a Casa da Mulher Brasileira, onde lá nós temos o Tribunal de Justiça, nós temos a Delegacia da Mulher, nós temos a Assistência Social, Amparo às Crianças e a Defensoria Pública. Tudo num complexo só, que é um programa importante que o governo federal está colocando em vários estados, e nós vamos trazer também aqui para São Paulo mais outra unidade. Essa Patrulha Maria da Penha, junto à Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil também de alguns municípios, nós também apresentamos esse projeto. Foi aprovado. Então nós temos lá assistência social, departamento jurídico, para verificar o que está acontecendo depois que faz a denúncia. Para garantir a eficácia da Lei Patrulha Maria da Penha, policiais militares e civis, assistentes sociais e psicólogos farão visitas periódicas às vítimas para prestar apoio irrestrito. O Patrulha Maria da Penha vem dar subsídio, uma ferramenta importante para que as pessoas realmente façam a denúncia e tenha esse acompanhamento. Viemos ao gabinete da deputada Damares Moura, do PSDB. A parlamentar possui várias ações de combate à violência contra a mulher. Em 2020, ela presidiu a CPI que investigou casos de violência sexual contra estudantes de universidades paulistas e protocolou diversos projetos de lei que tramitam na casa. São pelo menos 5 projetos os que quero mencionar, porque 2 deles, um já está aprovado e sancionado, não é? Um outro
está também aprovado e está indo para a sanção, e mais 4 deles, um relacionado a um programa de acolhimento da mulher nas delegacias de polícia, por meio de um atendimento psicológico que as prepare e crie um ambiente de segurança para a formalização de um boletim de ocorrência. O outro é um programa nas unidades de saúde, porque muitas mulheres não procuram a delegacia de polícia e vão a uma unidade de saúde, especialmente se precisam de um atendimento médico hospitalar. E lá também, ela precisa ser recebida porque ela carrega consigo a dor física e uma intensa dor emocional. E nesse primeiro atendimento numa unidade de saúde, ela precisa receber esse acolhimento qualificado, não é? Que dê a ela esse conforto inicial até para as próximas medidas que ela deverá tomar. O outro projeto diz respeito à autossustentabilidade. A gente sabe que muitas mulheres não rompem com o ciclo da violência porque tem dependência econômica do seu parceiro. Há aquelas que não têm, e isso facilita que elas possam romper e viver as suas vidas. Mas a dependência econômica impede, e muitas mulheres morrem, porque elas não conseguem sustentar a si mesmas e a seus filhos, não é, longe do agressor. Então, nós propusemos um projeto de lei que estimula o Estado a contratar até 5% de mulheres vítimas de violência e com dependência econômica do parceiro nos contratos públicos, né? E, finalmente, a lei que institui o dia da campanha Quebrando o Silêncio. Essa está aprovada e sancionada. É o 4º sábado do mês de agosto, é o dia de ênfase de uma campanha mundial, que é da Igreja Adventista, mas não é religiosa, é de utilidade pública, e ela veio exatamente para fazer o que eu falei no início. O trabalho de prevenção, de conscientização, de orientação, de esclarecimento, de estímulo. A mais importante fase para romper o ciclo, que é denunciar, contar para alguém. Além de acolher as vítimas, os agressores também precisam ser acompanhados. Acho que isso é importantíssimo, embora seja um desafio maior, você convencer alguém a participar de um programa, não é, que trate esta condição, não é, agressiva que ele promove dentro da sua própria casa, mas é importantíssimo porque esse indivíduo, ainda que ele se afaste daquela vítima, ele vai continuar convivendo em sociedade. Ele vai ter, certamente, outras parceiras, mulheres, namoradas, não é? E ele pode perpetuar essa prática envolvendo outras vítimas em ciclos de violência. A deputada Damaris Moura acredita que o ciclo de violência só pode ser quebrado com educação. Eu tenho defendido insistentemente que o trabalho mais consistente a ser feito e é o mais transformador é a conscientização. De que forma e conscientizar a respeito de quê? Primeiro, a vítima precisa estar devidamente, ou ter a compreensão devida de que a única forma dela receber apoio, acolhimento ou intervenção, até mesmo da autoridade policial, é fazendo a denúncia. Então, essa é uma parte do processo educativo e de conscientização. A vítima precisa romper o silêncio. Quebrar o silêncio é fundamental. E, para isso, é preciso conscientizar a vítima de que esta é a forma de salvaguardar a si e, muitas vezes, a seus filhos menores. A outra conscientização, ela tem que ser feita por todos os entes sociais. Eu tenho chamado a atenção de que é dever de todos, da sociedade, é dever da família, é dever do Estado se comprometer, não é, em fazer um trabalho de pacificação e de promoção do respeito, da dignidade, do reconhecimento do outro, como objeto do respeito que nós reivindicamos para nós mesmos. A Assembleia Legislativa de São Paulo trabalha ativamente para garantir a defesa dos direitos das mulheres com diversas ações. Aqui há um acordo de cavalheiros entre os deputados de que pelo menos um projeto de lei de cada deputado deverá ser aprovado por ano.
Portanto, nós estamos falando aí de pelo menos 4 projetos de lei aprovados durante uma legislatura. No meu caso, 2 deles já se encontram aprovados neste tema, não é? Que é a lei que institui o programa ou a campanha Quebrando o Silêncio no Calendário Oficial do Estado de São Paulo para ações e ênfase sobre a importância da denúncia, e o projeto de lei 647, que é para instituir nas escolas um programa de capacitação dos professores e de treinamento das crianças e adolescentes, meninas, não é? Sobre violência doméstica e abuso sexual. Tudo isto é com a finalidade de ampliar a rede de proteção, de ampliar a conscientização e especialmente de fazer trabalho de prevenção, que é muito mais barato do que reprimir, do que tratar, do que recuperar a vítima, acolher. Se nós prevenimos para que o mal não aconteça, nós estamos num caminho muito mais curto para livrar e salvaguardar nossas mulheres do que esperar que o mal se consolide e todas as medidas sejam tomadas para reconectar a vítima com a vida. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Na volta, vamos conhecer como o Legislativo Paulista atua em campanhas preventivas contra a violência doméstica. Não saia daí. Estamos de volta com o programa especial Assembleia Repórter sobre o papel do Legislativo Paulista na luta contra a violência à mulher. São inúmeras as leis que os deputados, ao longo de vários anos, criaram para proteger as vítimas de seus agressores. Mas o parlamento também trabalha em campanhas de conscientização e prevenção contra a violência. É o que nós vamos ver agora. Além das inúmeras leis aprovadas aqui no Parlamento Paulista durante toda a sua história para a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, o Legislativo Paulista também trabalha em programas, projetos e campanhas de prevenção contra esses abusos. O Parlamento Estadual aprovou ao longo dos anos a criação de uma série de campanhas e datas comemorativas que têm como objetivo o fim da violência contra a mulher, como o Dia Estadual de Prevenção ao Feminicídio, celebrado em 25 de novembro, e a campanha estadual Maria da Penha, que prevê a realização ao longo do mês de março de atividades voltadas ao combate da agressão de gênero em todas as escolas públicas e privadas de São Paulo. Há décadas, o tema violência contra as mulheres vem sendo debatido em eventos e ações desenvolvidas aqui no Palácio 9 de Julho. Em 2013, uma comissão parlamentar de inquérito investigou ao longo de 120 dias as causas da violência praticada contra mulheres no Estado. No mesmo ano, a Alesp aderiu à campanha nacional Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha. A lei é a mais forte por meio de um acordo de cooperação técnica firmado com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os deputados também criaram a Procuradoria Especial da Mulher, vinculado à Assembleia e composto por deputadas estaduais, para receber e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra a mulher, fiscalizar e acompanhar a execução de programas do governo estadual destinados à promoção da igualdade de gênero e implementar campanhas educativas em território paulista. Também foi criado o SOS Violência contra a Mulher, com a atribuição de combater e denunciar os casos de agressão de gênero em todo o estado.
Os deputados estaduais não se preocuparam apenas com o suporte às vítimas de violência. Nas últimas legislaturas, os parlamentares se dedicaram a criar normas destinadas à punição dos agressores. A Polícia Militar, nós sempre trabalhamos muito contra esse tipo de violência. A Polícia Militar tem a campanha Lar Mais Seguro, que faz um acompanhamento, que está sempre atento a esse tipo de ação criminosa contra as mulheres. Porque a polícia ela não só previne o crime, como ela também trabalha para que as pessoas tenham conscientização disso. É uma parte que deveria ser feita nas escolas, deveria ser feita pela sociedade, mas como as escolas não fazem, a sociedade não faz, então a polícia trabalha também forte na conscientização das pessoas contra a violência praticada contra a mulher. A delegada Jamila Jorge Ferrari, coordenadora das Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo, veio à Assembleia Legislativa para nos contar um pouco sobre o trabalho realizado pelo departamento. Há 2 anos eu coordeno o Serviço Técnico de Apoio às DDMs. Resumidamente, são todas as DDMs do Estado de São Paulo que a gente coordena de forma administrativa e técnica no sentido de apoiar a criação de novas DDMs, apoiar as colegas quando elas precisam de algum parecer técnico, alguma coisa nesse sentido. As delegacias especializadas para o atendimento das mulheres vítimas de violência foram criadas para acolher a vítima e dar a ela acompanhamento de proteção e fortalecimento para sair do ciclo de violência. Qualquer mulher que é vítima de violência, e seja aquela violência que deixa marca, que muitas vezes é aquela que a gente imagina, né? A violência é aquela que deixa marca, ou seja, um xingamento, uma ameaça, uma violência que não deixe marca, essa mulher pode e deve ir até uma delegacia de polícia de defesa da mulher, que a gente chama de DDM, seja próxima à casa dela ou qualquer outra delegacia que ela consiga ir e fazer a denúncia. Fazer a denúncia para a Polícia Civil é registrar um boletim de ocorrência. Então essa mulher chega na delegacia, explica e conta o que aconteceu com ela, em sendo caracterizado crime, ameaça, lesão, injúria, calúnia, qualquer tipo de crime, é registrado um boletim de ocorrência com os dados dessa mulher. Se ela tiver os dados do agressor, mesmo que não sejam dados completos, mas há alguma coisa que a gente consiga identificar o agressor, ela relata de forma sucinta o que aconteceu com ela e dependendo do grau e da necessidade daquela vítima, nas delegacias de polícia é oferecido a ela a possibilidade de pedir medida protetiva de urgência, que nada mais é do que uma medida, como o próprio nome diz, protetiva, no sentido de o juiz determina que, por exemplo, o agressor seja proibido de entrar em contato com ela, que eles não frequentem o mesmo ambiente, justamente para que eles, estando no mesmo ambiente, por exemplo, algo mais grave possa acontecer com essa mulher. A delegada Jamila explica como denunciar os agressores. A gente sempre orienta as vítimas a pedirem a medida protetiva. Na delegacia de polícia, se for algo que deixou lesão, por exemplo, um murro no olho, um arranhão, ela é encaminhada ao IML, que é o Instituto Médico Legal, para fazer o laudo de exame de corpo de delito. Ela também é ouvida em declarações. Se ela tiver testemunhas, mesmo que não sejam testemunhas que tenham visto o ato em si, mas testemunhas que ouviram, que trabalham com a vítima e dizem que toda segunda-feira ela chega com o olho roxo, vizinhas que tenham ouvido o pedido de socorro, essas pessoas, ela pode entregar o nome para que essas pessoas também sejam ouvidas. O agressor, depois de juntadas todas as provas, é ouvido e se caracterizado o crime indiciado e aí segue o inquérito para a justiça para que ele seja processado e condenado. Ela explica também sobre as medidas protetivas e como a Lei Maria da Penha pode garantir segurança às mulheres. Muitas delas, mesmo registrando o boletim de ocorrência, antes da Lei Maria da Penha, elas desistiam. Elas chegavam e falavam na delegacia, eu não quero mais que o meu marido seja processado, seja investigado, porque ele traz dinheiro para casa e eu não trabalho. Ou porque ele vai melhorar, ele me disse que vai melhorar. E aí elas desistiam de que continuasse a investigação e o processo. Com o advento da Lei Maria da Penha, isso não é mais possível. Existe um artigo na Lei Maria da Penha, o artigo 16, que proíbe que a mulher vá até a delegacia e peça para tirar o BO que termine a investigação. A mulher, se ela quiser desistir da ação, é marcada uma audiência em que na frente do juiz e do promotor ela irá explicar por que quer desistir daquela ação e quem vai decidir isso vai ser o promotor e o juiz.
Não fica mais a cargo da mulher decidir isso. Como nós sabemos que muitas vítimas sofrem pressão psicológica, principalmente, do próprio agressor ou de familiares, é importante que ela saiba que ela não está sozinha e que nós, como Estado polícia, Estado juiz, nós iremos protegê-la mesmo que ela não consiga. As vítimas não precisam procurar apenas as delegacias especializadas para o atendimento à mulher. Qualquer delegacia está apta a registrar o boletim de ocorrência contra o crime. Nós não temos DDM em todo o estado de São Paulo. Nós temos no estado de São Paulo 645 municípios e 136 DDMs. Então, por óbvio, né, não são todas as cidades que têm DDM. Então, todas as delegacias de polícia estão aptas a receberem as mulheres. A diferença é que nas DDMs, normalmente, as vítimas têm um atendimento multidisciplinar. Então, além do registro do boletim de ocorrência, de toda essa parte de oitiva dela, de ML, ela também recebe, muitas vezes, orientação psicológica e de assistência social. Os agressores não ficam impunes se a vítima denunciar. Nós temos lá o inquérito policial, investigado, chegamos à conclusão que ele é realmente o autor daqueles fatos, ele é indiciado e encaminhado ao Poder Judiciário. O que pode acontecer com o agressor? Pode ser deferida uma medida protetiva, então ele fica proibido de algumas coisas, de agir de alguma forma. Se ele rompe essa medida protetiva, se ele não segue o que foi determinado pelo juiz, ele pode ser preso em flagrante. Ele pode ser preso também durante o inquérito, se ele demonstrar, por exemplo, que ele é extremamente violento, ou que ele reiteradamente agride essa mulher e não aceita uma separação, por exemplo. Então ele pode ser também decretada a prisão dele, prisão preventiva desse agressor. E sendo condenado ou não, se ele tiver interesse, sempre é dado a ele a possibilidade dele passar por grupos reflexivos, justamente para ele entender por que ele agride aquela mulher, ele saber que aquilo não é certo e ele melhorar. A tecnologia é uma aliada na prevenção do feminicídio. Nós temos hoje no estado de São Paulo, na verdade hoje não, há 2 anos, né, desde o dia 8 de março de 2019, o aplicativo SOS Mulher, que é nada mais do que um botão do pânico. Então, mulheres com medida protetiva de urgência, elas podem baixar no seu celular o aplicativo SOS Mulher, registram, né, cadastram essa medida protetiva e a partir do momento que essa medida protetiva está cadastrada, se aquele agressor tenta descumprir a medida, tenta entrar em contato ou vai no mesmo local que aquela vítima está, ou qualquer outro tipo de forma que ele esteja descumprindo, a mulher aperta qualquer botão do celular, aí depende do tipo de celular, e ela aciona esse botão do pânico e a viatura da Polícia Militar que estiver mais próxima do local onde a mulher está é acionada para ir lá e ajudá-la, muitas vezes prender aquele agressor em flagrante. Nós criamos a DDM Online, que nada mais é que uma delegacia eletrônica que a mulher, no caso, ela pode acessar de qualquer dispositivo eletrônico, então computador, tablet ou próprio celular. Ela registra os fatos que aconteceram com ela, a ameaça, a agressão. Ela pode, inclusive, juntar fotografias das lesões, eventualmente, do atendimento médico. Ela, nesse boletim, já solicita a medida protetiva. Isso tudo chega para a delegacia online, um local em que nós temos 5 delegadas de polícia trabalhando 24 horas por dia, 7 dias da semana, para verificar o que essa mulher precisa e tomar a atitude mais rápida para protegê-la. Para a delegada, a denúncia é primordial para romper com a violência. O silêncio não é a solução. A gente tem que ter muito em mente que a mulher não gosta de apanhar, que a mulher não gosta de ser vítima de violência. O que acontece é que muitas vezes nós temos mulheres extremamente machucadas, extremamente com medo de denunciar. Cabe a nós, sociedade, a nós, poder público, mostrar para essa mulher que tem saída e que ela deve procurar ajuda, porque nós temos todo um aparato, toda uma rede de apoio para ajudá-la. Para a coordenadora das Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo, o legislativo é fundamental para proteger as mulheres. É extremamente importante, né? Trabalhar em conjunto, como a gente sempre diz, trabalhar em rede. E o Poder Legislativo, seja ele estadual ou federal, ele tem sim um papel importantíssimo nisso. Como? Criando leis, criando decretos, criando ajuda, né? Na verdade, criando sistemas de proteção a essa mulher. E isso é muito importante. A gente não pode só exigir que a polícia haja ou exigir que o judiciário haja. Não.
todo mundo tem que trabalhar em conjunto. E o Poder Legislativo também tem uma grande... É necessário também que o Poder Legislativo haja nesse sentido. Por quê? Porque é um dos poderes da República. Então a gente sabe da importância de leis, decretos e sendo criadas justamente nessa proteção da mulher. Em 2019, foi criado o Programa de Reeducação de Agressores de Violência Doméstica e Familiar, conhecido como Viva Mulher, uma ação conjunta entre Governo do Estado de São Paulo, em parceria com os poderes Judiciário e Legislativo, o Ministério Público e a Defensoria Pública. O programa surgiu com o objetivo de reduzir e prevenir a ocorrência de novos casos de agressão de gênero. A Defensoria Pública é o órgão, então, que pela nossa Constituição Federal tem a função de garantir o acesso à justiça, e esse acesso ele pode acontecer tanto através dos processos, como também através de orientações, educação em direitos, e aí a Defensoria tem esse importante papel de realmente materializar esse direito. Dentro da Defensoria, nós temos núcleos temáticos que vão, então, priorizar as atuações para alguns grupos que ainda são considerados socialmente vulneráveis, e o Núcleo da Mulher, ele tem essa função, então, de promover os direitos das mulheres, seja acompanhando as políticas públicas, as propostas legislativas, emitindo pareceres sobre os direitos das mulheres, como também apoiando os colegas que vão ali atender as mulheres que precisam acessar a justiça para verem os seus direitos garantidos. As mulheres em situação de violência doméstica, elas podem procurar a Defensoria Pública nesse momento de pandemia, que está atendendo preferencialmente no modo remoto, e a partir do momento que elas trouxerem o seu relato de violência doméstica, será explicado para elas as possibilidades de medidas que elas podem tomar. Então, ou elas podem, querer acionar as varas de família para fazer o divórcio, discutir a guarda das crianças, a divisão dos bens, ou também alguma demanda relacionada à pensão alimentícia, ou também elas podem, para se proteger, a sua integridade física e psicológica, acessar as medidas protetivas, que são os mecanismos de proteção da Lei Maria da Penha, que vão buscar, então, que o agressor não se aproxime, não entre em contato, que ela, então, consiga também, algumas medidas ligadas à própria proteção também do seu trabalho, ou ligada também, a que ele não acione mais através do celular, enfim, diversas medidas que as mulheres podem solicitar para que tenham aí a sua vida digna sem mais essa situação de violência. E também é possível, através da Defensoria Pública, ajuizar ações de reparação de danos sofridos por essas mulheres, que vão desde danos psicológicos, como também danos físicos, e a partir do momento, que essa violência, que esses episódios reiterados, eles trazem violações ao seu corpo, à sua integridade física, à sua saúde mental, ela pode também ajuizar contra esse agressor uma ação de indenização. E, por fim, essas mulheres também podem solicitar apoio através da Defensoria Pública, caso elas desejem também uma responsabilização penal desses agressores. O boletim de ocorrência hoje pode ser feito através da plataforma online da Segurança Pública, e aí nós podemos seguir acompanhando e dando informações sobre o encaminhamento dessa ação penal. É importante a gente ressaltar que nos casos de violência sexual, o quanto antes as mulheres puderem também procurar o sistema de saúde, isso é extremamente importante. Por quê? Porque existem, alguns prazos que são prazos curtinhos para as mulheres acessarem, por exemplo, a contracepção de emergência, que seria a pílula do dia seguinte. Então, ela precisa, após essa violência sexual, tomar essa pílula em até 5 dias. Também dentro do prazo de 72 horas é o prazo para tomar os retroantivirais, ou seja, para que ela não adquira, por exemplo, algum vírus, alguma infecção viral. Então, esses prazos é importante que as mulheres já conheçam, e elas podem procurar a Defensoria Pública também para solicitar medidas protetivas, em relação a essa violência vivenciada. E se dessa violência resultar uma gravidez indesejada, hoje a lei penal ela permite
a interrupção dessa gestação quando ela decorre de violência sexual. E para isso não é necessário que a mulher faça um pedido para o juiz ou para a juíza. Basta que ela procure o serviço de saúde e esse serviço, ele então dará o encaminhamento para essa solicitação. O Brasil, ele é o 5º país no mundo com maior número de feminicídios. Então, mulheres que morrem dentro de casa ou por familiares, dentro desse contexto doméstico e familiar. Isso nos leva a pensar, né, o que é ser mulher, o que é ser menina no Brasil. O próprio direito, ele sempre tratou as mulheres como subcidadãs. Nós tivemos diversos momentos na nossa história que as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens, e isso foi construindo socialmente um lugar das mulheres na sociedade brasileira que é um lugar desigual, é um lugar em que há uma hierarquia, é um lugar em que as mulheres ainda são silenciadas, não podem fazer escolhas relacionadas à sua vida. É importante a gente destacar que o Legislativo tem um papel extremamente importante em diversas frentes, né, seja na elaboração, então, de normativas que estejam ao encontro dos direitos humanos das mulheres, então, nos temas, seja de violência doméstica, relacionada a direitos sexuais e reprodutivos. Então, quanto mais esse debate estiver presente com esse compromisso da garantia aos direitos humanos das mulheres que estão nos tratados e convenções internacionais, que estão garantidos, né, na nossa Constituição Federal e também, né, nas nossas leis federais que tratam sobre a questão dos direitos humanos das mulheres, esse é sempre um avanço muito importante, porque o processo legislativo ele demonstra o compromisso com aquele grupo que nesse momento ainda é socialmente vulnerável, que é o caso das mulheres, né, e o Legislativo também tem uma função extremamente importante, que é acompanhar também, né, a execução que o nosso executivo faz em relação ao orçamento e em relação às políticas públicas. Então, também esse acompanhamento é extremamente importante, ainda mais nesse momento de pandemia, em que todas as comissões internacionais, organismos internacionais ressaltam a importância da continuidade das políticas públicas e que elas sejam interpretadas como essenciais para que, nesse momento, mais do que nunca, as mulheres tenham a possibilidade de acessar essas políticas para interromperem essa situação de violência. Então, nesse momento da pandemia, entendo que essa é uma frente extremamente importante do Legislativo de acompanhar se efetivamente as políticas públicas relacionadas aos direitos das mulheres estão funcionando, sejam elas, né, relacionadas à violência doméstica familiar, violência sexual, direitos sexuais e reprodutivos, e esse olhar é muito importante porque também demonstra o compromisso do Legislativo com a proteção dos direitos das mulheres. A deputada delegada Graciela, do PL, é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres aqui na Assembleia Legislativa. Em sua trajetória política, sempre defendeu os direitos da mulher, trabalhando em projetos como a implantação da Casa-Abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica em Franca, interior do estado. Escrivã e delegada de polícia por mais de 30 anos, a deputada delegada Graciela esteve à frente da Delegacia de Defesa da Mulher de Franca. Aqui na LESP, apresentou projetos de importância para acabar com a violência contra as mulheres e apoio às vítimas de violência doméstica. Promovemos o seminário Mulheres em Debate com especialistas de diversas áreas da causa de proteção às mulheres para debater a violência doméstica e os direitos das mulheres. Muitas ideias surgiram destes debates. Como deputada estadual, apresentei um projeto de grande importância, que é o Viva Mulher. A lei já está em vigor e prevê ações de reeducação dos infratores com foco na diminuição da reincidência dos casos de violência doméstica, através da conscientização dos agressores. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de minha autoria, denominado Belas e Empenhadas. O projeto prevê a capacitação
dos profissionais de beleza e estética para que estejam aptos a transmitir informações pertinentes ao combate dos casos de violência doméstica. Cabeleireiras, manicures, depiladoras, maquiadoras e esteticistas do Estado serão orientadas a identificar e denunciar ocorrências de agressão. A mulher se sente confortável e tem confiança para desabafar no salão. As profissionais da beleza serão orientadas sobre como identificar abusos e orientar as clientes a respeito dos procedimentos para a efetivação de denúncias. Também consegui, junto ao comando da Polícia Militar de Franca, a implantação, em julho do ano passado, da Patrulha Maria da Penha, que realiza ações preventivas de combate à violência doméstica e fiscaliza o cumprimento de medidas protetivas. Os policiais também alertam os homens da obrigatoriedade do cumprimento das medidas e das consequências do descumprimento. A patrulha já realizou cerca de 500 atendimentos em Franca. O serviço tem garantido mais segurança às mulheres em situação de risco. Elas merecem e precisam dessa proteção. Por ter atuado na Delegacia da Mulher de Franca e na condição de deputada presidente da Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres na Assembleia Legislativa, reafirmo meu compromisso com todas as mulheres de continuar lutando para combater os casos de violência e fazer valer todos os direitos das mulheres. O que precisa ser feito para acabar contra a violência contra as mulheres é principalmente uma campanha de educação nos mais jovens, sempre nos mais jovens, porque essas pessoas que praticam a violência hoje não aprenderam o que é certo, ou se aprenderam não deram atenção. Então é necessário uma campanha forte de conscientização, são necessárias leis fortes, leis severas, leis que coloquem a pessoa na cadeia, porque aqui no Brasil, por incrível que pareça, as leis elas são favoráveis ao crime. A pessoa está sendo ameaçada, a pessoa já foi espancada, a pessoa está recebendo ameaças de morte, e mesmo assim a nossa lei, a nossa justiça não faz nada e permite que aquela pessoa venha acabar sofrendo violência ou até a morte, mesmo a justiça, mesmo a polícia avisada. Isso é um erro legal absurdo e não pode continuar. Então é necessário, para que se acabe com essas violências, uma campanha muito forte de educação desde a mais tenra idade e também uma legislação mais pesada, mais forte, que faça com que essas pessoas que cometam esses crimes vão realmente para a cadeia e sirvam de exemplo para as demais pessoas jamais fazerem fazer alguma coisa do mesmo tipo. Não existe mulher que gosta de apanhar. O que existe é mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, com medo demais para acusar, pobre demais para ir embora. E o programa especial Assembleia Repórter sobre a violência contra as mulheres e o papel do Legislativo Paulista nesta luta chegou ao fim. Nós vimos as leis que existem e foram debatidas e aprovadas durante décadas da Assembleia Legislativa de São Paulo e que devem ser cumpridas pela sociedade para acabar de vez com o sofrimento de mulheres vítimas de violência. Espero que você tenha gostado. Até o nosso próximo encontro.